Olá pessoal, iniciamos então mais uma aula. Nesta será sobre funções. Parte 1. Então, nesta aula trataremos da parte de relações e funções, a definição de funções e notação, domínio, contradomínio e imagem. Então iniciamos com a questão histórica. A origem conceitual de função é bastante recente. Acredita-se que a primeira menção teria surgido a partir dos estudos de cálculo infinitesimal por volta do século XVII. O primeiro a citar o conceito foi o inglês Isaac Newton, que viveu entre 1642 e 1727. Todavia, ele deu um nome tanto quanto confuso para suas ideias, fluentes e fluxões. Newton também descrevia relatia quantias como a variável dependente e a genita como a quantidade obtida a partir de outras, utilizando as 4 operações fundamentais. De fato, o conceito apresentado por Newton era bem similar com o que usamos atualmente. Um pouquinho com relação a Isaac Newton, foi um astrônomo, alquimista, filósofo natural, teólogo e cientista inglês, mais reconhecido como físico e matemático. Sua obra Princípios da Matemática e da Filosofia Natural é considerada uma das mais influentes na história da ciência. Publicada em 1687, essa obra descreve a lei da gravitação universal e as 3 leis de Newton, que fundamentaram a mecânica clássica. Apropriando-se das teorias de Newton, o matemático alemão Leibniz, 1646-1716, demonstrou pela primeira vez a aplicação do conceito de função, em 1673, no manuscrito em latim, Métodos Tangentium Inversa Seu de Functionibus. Leibniz usou o termo apenas para designar, em termos gerais, a dependência de uma curva de quantidades geométricas, como as subtangentes e subnormais. Introduziu também a terminologia de constante, variável e parâmetro. Leibniz foi um polímata, filósofo, cientista, matemático, diplomata e bibliotecário alemão. O uso de função como um termo matemático foi iniciado por Leibniz numa carta de 1694 para designar uma quantidade relacionada a uma curva, tal como sua inclinação em um ponto específico. Demonstrou genialidade também nos campos da religião, política, legislativo, história, literatura, lógica, metafísica e filosofia. Então, iniciamos aqui o conceito de função. É um dos mais importantes em toda a matemática. Vamos formar uma ideia analisando a seguinte situação. Analise a seguinte situação-problema. Então, o que a gente vai analisar aqui? Vai analisar a relação entre tempo e distância. Então, o que é importante a gente verificar é que nós vamos trabalhar sempre com grandezas para poder fazer essa relação, certo? Então, nós temos aqui a grandeza de tempo, tá? Aí aqui o tempo em horas, no caso meia hora, 1 e meia, 2 horas, t horas, tá? E aqui a distância em quilômetros, 45 quilômetros, 90 quilômetros, 135 quilômetros, 180 quilômetros e 90 t. Qual é essa relação que a gente tem aqui então? Então a gente pode observar aqui em como que isso vai modificando, né? Então em 0,5 horas ele percorre 45 quilômetros. Em 1 hora ele percorre 90 quilômetros. Em 1 hora e meia, 135 km, que vai ser 1 hora e meia, que é 1 mais meia hora, 90 mais 45, 135. Se 1 hora foi 90, em 2 horas vai ser 180. Então, o que a gente pode verificar? Que essa quantidade percorrida está diretamente ligada ao nosso tempo, né? E aí a gente observa que se a cada 1 hora é 90, 2 horas 180, então a gente pode observar que a distância percorrida sempre vai ser 90 vezes o tempo. Conforme o tempo, vai ter a distância percorrida. Ou seja, a distância percorrida pelo automóvel é dada em função do tempo. Isto é, a distância percorrida depende do intervalo de tempo. A cada intervalo de tempo considerado, corresponde um único valor a uma distância percorrida, né? Então dizemos que a distância percorrida d é função do tempo t, que é aquilo que eu tinha comentado antes. Conforme o tempo, nós teremos então uma distância. Analisando outra situação-problema.
Uma barraca de praia, em Natal, vende copos de sucos a preço de 80 centavos cada. Para não ter de fazer contas a toda hora, o proprietário da barraca montou a seguinte tabela. Então, aqui na partezinha de cima, né, ele indica o número de copos, aí colocou 1, 2, 3, 4, assim até 10. Tá? E aqui o preço proporcional a essa quantidade. Então, um copo 80 centavos, 2 copos 1,60, 3 copos 2,40 e assim sucessivamente. Então, o que a gente pode observar? No exemplo estão sendo medidas duas grandezas. Né? Quais são as duas grandezas? O número de copos, né, de suco, no caso aqui, né, e o seu preço respectivo. Então, a cada quantidade de copos corresponde um único preço. Então, se nós observarmos na tabela, se é R$ 2,40, só pode ser 3 copos. Não pode ser 4, não pode ser 2, não pode ser meio, não. Vai ser exatamente 3. Então, a quantidade de copos corresponde a um único preço. O preço é função do número de copos do suco, ou seja, se cada suco é 0,80 centavos, então a gente pode pegar e escrever que a função do preço vai corresponder à quantidade de copos. Então, o Y vai ser o preço final, sabendo que X são tantos copos. Se for um copo, 1 vezes 0,80 vai ser 80 centavos. Se for 2 copos, 2 vezes 0,80, 1,60. Se for 3 copos, 3 vezes 0,80 vai dar R$ 2,40. Observamos aqui também que para cada valor, então, vai ter um único, tá aqui, um único preço. Vamos a um primeiro exemplo aqui. A velocidade média de um automóvel em uma estrada é de 90 km por hora. Então vamos responder. Qual é a distância percorrida pelo automóvel em 1 hora? E em 2 horas? Em quanto tempo o automóvel percorre a distância de 360 km? Qual a expressão matemática que relaciona a distância percorrida d em função do tempo t? D em quilômetros, a distância em quilômetros, e o t em horas. Vamos à resolução. Então, na resolução da questão, nós sabemos que a velocidade média é de 90 km por hora. Então, a gente pode observar aqui na nossa tabela de tempo e distância que em 1 hora ele vai percorrer 90 km. Certo? Que se é 90 km por hora, 90 km em 1 hora. Logo, se for 2 horas, nós teremos então a distância percorrida de 180 km por hora. Então, qual a distância percorrida pelo automóvel em 1 hora e em 2 horas? 1 hora 90 km, 2 horas 180 km. Em quanto tempo o automóvel percorre a distância de 360 km? Então, vamos continuar aqui. Ó. Se 1 hora é 90, 2 horas é 180, 3 horas 270, 4 horas 360. Opa, chegamos no 360 aqui. Logo, sabemos que é em 4 horas. Então, em 4 horas 360. O que a gente pode observar aqui, então? Que, conforme o nosso tempo, a nossa distância está atrelada a cada 90 km, né? Porque se 90 km é 1 hora, 2 horas 90 mais 90, 3 horas 90 mais 90 mais 90, 4 horas 90 mais 90 mais 90. Então eu sei que a distância vai ser de 90 vezes t. Exemplo 2. Observe na tabela a medida do lado, em centímetros, de uma região quadrada e sua área, em centímetros quadrados. Então, a gente tem aqui uma medida de lado de 1, e aí nós temos a área 1 centímetro quadrado. Se a medida for 3 centímetros, nós teremos, então, 9 centímetros quadrados. Se for 4 centímetros, nós temos 16 centímetros quadrados. 5,5 centímetros, 30,25 ao quadrado. Se for 10 de lado, 100 centímetros quadrados. Ou seja, se for de lado L, nós teremos como centímetros quadrados L ao quadrado. Então, referente ao exemplo 2, o que é dado em função de quê? Qual é a variável dependente? Qual é a variável independente? Qual é a lei da função que associa
a medida do lado com a área. Qual é a área de uma região quadrada cujo lado mede 12 centímetros? Qual é a medida do lado da região quadrada cuja área é de 169 centímetros quadrados? Então, para a resolução aqui, eu coloquei aqui a tabela novamente para a gente poder acompanhar. E aí a gente coloca o que é dado em função de quê? A área é em função da medida do lado ou a medida do lado é em função da área? Para a gente chegar nesse 9, a gente precisa do 3 ou do 3 a gente precisa desse 9, certo? Logo, sabemos então que a área é dada em função do lado. Então, conforme a medida do lado, nós teremos a nossa medida da área. Qual é a variável dependente? Quem que depende? Bom, se a área é dada em função do lado, então quem que depende? A área depende da medida do lado. Então, qual é a variável independente? Qual que eu posso colocar qualquer valor aqui? Esse valor aqui, eles têm que estar com relação a esse aqui, mas esse não necessariamente esse. Posso escolher o 5, posso escolher o 15, posso escolher a área que vai ser dependente com relação ao lado, conforme a gente colocou. Logo, qual é a variável dependente? É o lado. Qual é a lei da função que associa a medida do lado com a área? Então, a gente sabe que se eu tenho 1 ao quadrado vai dar 1. Se eu tenho 3 ao quadrado vai ser 9. Se eu tenho 4 ao quadrado 16, assim sucessivamente. Logo, conforme o nosso lado, né, nós teremos a nossa área, certo? Então, a função, no caso da medida, o cálculo da área, vai ser A igual a L ao quadrado. A gente pode até confirmar aqui, ó, se é 3, 3 ao quadrado, 9. Se é 4, 4 ao quadrado, 16. Se é 10, 10 ao quadrado, 100. Seguindo nesse raciocínio, qual é a área de uma região quadrada cujo lado mede 12? Bom, então já sabemos que a área é igual a L ao quadrado. E se 12 é a medida do lado, o que a gente tem que fazer? Substitui o 12 pelo L. Ou melhor, substitui o L pelo 12. Então vai ficar, se L ao quadrado, a medida do lado é 12, 12 ao quadrado. 12 ao quadrado, teremos então uma área de 144 centímetros quadrados. Qual é a medida do lado da região quadrada cuja área é de 169 centímetros quadrados? Bom, nesse caso, sabemos que a área é igual a L ao quadrado. O que a gente tem que fazer? Temos que substituir, né, o 169 na área. Tá? Então, em vez de colocar, como a gente fez aqui em cima a gente colocou o A é igual a 12 ao quadrado. Aqui nós vamos colocar 169 é igual a L ao quadrado. Se 169 é igual a L ao quadrado, o que a gente pode fazer aqui? Podemos colocar raiz dos dois lados, né? E aí aqui a gente já corta o 2 com o 2 e tira a raiz. E aí teremos que a raiz quadrada de 169 é 13, logo a medida do lado é 13. Certo? Então, toda vez que temos dois conjuntos e algum tipo de associação entre eles, que faz corresponder a todo elemento do primeiro conjunto um único elemento do segundo, ocorre função. Então, encontramos os de função nos mais variados assuntos. Então, a gente sempre sabe. Então, a gente vai ter sempre a ideia de que a cada elemento ele vai ter um único resultado no outro lado. Então, aqui temos algumas formas de representar a função. Temos o diagrama, dessa forma aqui, com o conjunto A, o conjunto B e essa função. A questão do gráfico, o gráfico cartesiano. Tá? A tabela, que a gente utilizou bastante ali em algumas situações. E a própria equação, que é essa lei de formação da função. Então, as formas que a gente pode representar uma função. Encerramos, então, essa primeira parte de funções e até a próxima.